qual o papel da igreja na ação social? Então, eles levantaram uma questão legítima, que foi a preocupação social, mas isso outros movimentos cristãos na história também levantaram essa bandeira, inclusive a Reforma Protestante, e os movimentos que eclodiram da Reforma, né, posteriormente falando. Tiveram preocupações de fomentar a escritura na praça pública, né, a proclamação, a ordem querigmática, a ordem redentiva em várias esferas da sociedade. Isso aí não é algo peculiar da TMI, mas se levantou de forma legítima a pergunta: qual o papel da igreja na ação social? Inclusive, o livro que eu vou citar aqui como dica, lá no final nós vamos dar uma dica de literatura, ele tem a ver com essa temática. O que você consegue enxergar de forma prática para trazer uma resposta? Porque nós vemos igrejas que fazem militância em uma área da sociedade, acha que está fazendo algo que está cumprindo o papel redentivo dentro da esfera da ação social. Nós podemos perceber isso aí no reducionismo político, no processo eleitoral no Brasil e na polarização, em que muitas alas da igreja acabaram realmente buscando ali uma espécie de redenção e messianismo à la Zelotes, né? E isso acabou, ao meu ver, na minha visão, trazendo um testemunho negativo para várias alas da igreja. Mas diga aí, Herbert, o que você consegue enxergar e pontuar sobre esse ponto, sobre esse aspecto? Essas perguntas todas, só lembrando para vocês da proposta objetiva do nosso bate-papo aqui no podcast, né? Porque são perguntas que demandaria, como você bem colocou no início, a gente passar 5, 10 horas falando sobre esses assuntos, porque eles são muito extensos. Nós não vamos esgotar o assunto, obviamente, mas o papel da igreja na ação social, ele é crucial, tá? Eu penso que um grande problema de muitas igrejas, e aí nos dois polos, né, as igrejas da missão integral, as igrejas mais ortodoxas, que muitas vezes se mantêm distantes de uma participação social, é de entender a participação social de maneira equivocada, cada um a seu modo, né? Mas como você bem colocou, primeiro, o papel da igreja na ação social é necessário, tá? A igreja, ela tem que participar na sociedade entendendo a sua missão. Primeiro, a igreja não deve entender que é uma ONG, tá? Esse é o grande problema da teologia da missão integral, inclusive em alguns CADs, em alguns congressos internacionais de missões, nós chegamos a ouvir absurdos, tipo que não precisávamos mais da igreja, né? Já que nós podemos ter várias outras agências que façam a ação e cumpram socialmente a missão. Alguns chegam até o ponto de dizer que a igreja não é necessária. Por isso que eu começo essa fala dizendo que a missiologia, ela é eclesiológica. O impulso missional na Bíblia é um impulso eclesiológico também. Não existe missão que fuja da igreja local, tá? Então, nesse contexto, a igreja com um papel social, ele se envolve e tem que haver uma separação muito clara do que é ação social e do que é evangelismo. Porque muitas vezes a igreja acha que a ação social, ou que evangelismo é a prática da ação social. Ou seja, você dar uma sopa para alguém, é você fazer uma campanha de cobertor no frio em algumas cidades que assim são, e que está bom demais. Gente, não que isso não seja legítimo, não que isso não seja positivo, mas a ação social na igreja é o braço da missão. A missão ela é querigmática, mas a missão também é diaconal. A missão é de serviço. Então, o papel social da igreja é, dentro da sua possibilidade, falando de maneira mais prática, poder acolher aquelas pessoas que muitas vezes, na ideia da propositura da justiça bíblica, tá? E não justiça social necessariamente, no papel da justiça bíblica, poder promover a atenção para algumas pessoas que, infelizmente, muitas vezes são marginalizadas. Quando a gente fala isso, nós temos um cuidado social, por exemplo, na igreja primitiva. Nós temos uma igreja que cuida das mulheres que eram viúvas. Nós temos uma igreja que dá atenção para as pessoas quando precisavam participar do luto, que é o que nós chamamos também de atos de bondade, atos de caridade. Então, a igreja não pode estar distante desse aspecto. E a gente não pode perceber que a participação social é somente isso, agasalho e sopa.
como você bem colocou, Charles, na reforma protestante, a reforma ela começa por um processo de transformação educacional. O ambiente da reforma é o ambiente educacional. Então, a igreja ela tem que ser a Vox Dei, a voz de Deus, orientando o Estado e orientando todas as esferas da sociedade. E quando nós falamos de esfera de existência, nós falamos de área social também. A igreja pesa sobre ela uma responsabilidade também do acolhimento, do cuidado, da transformação. É tanto que Paulo fala no quesito de atender os irmãos da fé, em primeiro lugar, nesse contexto, dentro da comunidade. Expandir isso naturalmente. Tiago vai falar isso de maneira muito mais clara. A sua fé precisa ser uma fé praticante, uma fé operosa. Porque não adianta de nada você dizer que tem fé e não tem obras. Né? E aí até uma temática muito forte, né, Charles? A justificação não somente pela fé, mas pelas obras também, que Tiago explica muito claro. Então, o papel social da igreja, ele é extremamente importante, mas ele não deve suplantar o papel querigmático, ou seja, eu não substituo a missão da proclamação do evangelho, porque de nada adiantará você atender os famintos sem que você atenda a sua maior necessidade, que é a fome espiritual. Então, eu estou tentando ser bem objetivo para não fugir, aquela porque... ideia de que... Pode falar. Oi, Herbert, aquela ideia que eu ia falar, desculpa interromper, aquela ideia que eu ia falar de que nós não somos salvos numa perspectiva soteriológica da Escritura por causa das boas obras que fazemos. Nós somos salvos pela fé, por causa da graça de Deus, pela fé em Cristo, e isso nos leva a boas obras. Né? A consequência, a autenticação dessa redenção, ela nos leva também a olhar com compaixão para a sociedade e suas necessidades e responder em amor, como a voz de Deus, como luz do mundo, como sal da terra, é a qualidade que a igreja tem e é a metáfora que o Novo Testamento dá para a igreja. Mas a gente percebe também no contexto veterotestamentário que a preocupação com o oprimido é algo presente dentro da formatação ali do povo israelita, ao ponto de pegar 3 categorias de pessoas, né? A questão dos órfãos, da viúva e ali dos refugiados ou dos estrangeiros que estão no meio deles, e ter ali mandamentos ou mandatos de Deus específicos para que o povo e a sociedade israelita pudesse lidar e tratar, né, com essa classe de pessoas. Então, é importante ver que existe uma narrativa na Bíblia mostrando, antes mesmo da existência da igreja, qual deveria ser a postura do povo de Deus em relação a uma ótica de redenção na sociedade ou de interação com a sociedade. Jesus estava preocupado com isso, né? Jesus chama, olha aquela multidão que lhe segue, ainda que seja pelo pão que perece. Ainda que pelo pão que perece, Jesus multiplica pão e peixe para satisfazer a fome, embora nós sabemos que a fome primordial do ser humano é a fome espiritual. A Escritura não nos convida a estarmos desatentos à realidade social à nossa volta. Uma fé que não transborda em prática de amor. Tiago, eu acho o livro de Tiago fantástico nesse sentido. Tiago diz que nada adianta a pessoa chegar com a necessidade e você dizer, vá em paz, Deus te abençoe, parafraseando o texto, né? Nada muda na vida do outro. Então, quando a gente busca falar de um tema como esse e trazer para a prática, diante daquilo que é possível, a igreja deve se envolver. Agora, há demandas sociais muito grandes que a igreja não se envolve. E aí, numa perspectiva mais neocalvinista, a gente tem que olhar para a educação, a gente tem que olhar como é que eu reclamo na miséria se eu não trabalho na origem de políticas públicas, por exemplo. Por que a igreja não influencia nesse contexto? Por que a igreja não prepara pessoas para estudar? Um podcast como esse é importante para tratar, sobretudo, da importância desse tema, porque a igreja precisa refletir assuntos como esse nos seus grupos de estudo, escola bíblica dominical, culto de jovens, adultos também, numa participação comunitária mais efetiva. Entende? Como você colocou a questão dos refugiados, Deus dá determinadas leis para o cuidado.
há toda uma atenção, desde Israel como a parte da igreja. O grande problema é a nossa falta de percepção sobre isso, e que muitas vezes nós temos a tendência de sermos reducionistas, né? Chato, se a gente ficar falando aqui sobre cada tema, vai passar umas 3 horas essa live, mas vamos adiante para a próxima pergunta. Mas é isso, ficou claro, pelo que você colocou aqui, o que a gente comentou também, né?